Nosso grupo é formado pelo Gerson, Isadora, Natália e Thiago, e nós vamos apresentar a corte especial para Serra Leoa. Serra Leoa é um país localizado na África Ocidental. É delimitada pela Guiné ao norte e nordeste e pela Libéria a sudeste. A Serra Leoa só ganhou independência dos colonizadores ingleses em 1971, sendo ele um dos países mais pobres do mundo. Mesmo possuindo riquezas naturais como ferro, platina, bauxita e diamantes, com uma expectativa de vida de cerca de 35 anos. A Guerra de Serra Leoa teve diversos fatores, como os provenientes da época colonial e a incapacidade do governo em liderar o país. O início da milícia em Serra Leoa se deve a Charles Taylor, líder do país vizinho e ao mesmo tempo comandava uma milícia chamada Frente Patriótica Nacional da Libéria, e encorajou o nascimento de uma milícia em Serra Leoa. Um grupo paramilitar começa a surgir no país e chama-se Força Revolucionária Unida, ou RUF, pregando um discurso nacionalista mesclado com ódio ao governo, estrangeiros e aos próprios cidadãos que não concordam com suas ideias. O grupo era liderado por Foday Sankoh, ao lado de seus companheiros Abu Kanu e Rashid Mansaray, importantes nomes do grupo revolucionário. Eles utilizavam riquezas naturais do país com foco no diamante para levantar recursos e comprar armamentos através do mercado negro. Como a expectativa de vida no país era muito baixa, a maioria da população eram jovens. A RUF, então, começou a recrutar crianças, e elas eram drogadas, ensinadas a matar e serem extremamente violentas. Eu era um rapaz de 9 anos, vivia com a minha família. Os rebeldes atacaram a minha aldeia, me levaram para as barracas. Fui treinado para combater como criança-soldado durante a guerra. Eu não me lembro da minha idade. Era muito pequeno. Eles mataram a minha mãe, mataram meu pai e me deram muitas drogas. Eu tinha que matar muitas pessoas. Matar, queimar casas, cortar mãos. Fui arrastado e forçado a fazer essas coisas. Se não fizesse, seria morto. Quando eu tenho uma arma, posso fazer aquilo que eu quiser. Se eu quiser uma mulher, eu digo, eu quero ela. Se eu quiser que alguém me dê comida, eu tenho a minha arma. Isso é a guerra. A guerra não é boa. Ela destruiu muitas coisas na minha vida. Destruiu a minha educação, destruiu o meu futuro. Eu não me sinto bem, pois eu matei muita gente. Às vezes eu sonho com essas pessoas. Elas me rodeiam. Eu tenho muitos problemas na minha cabeça. A Frente Revolucionária Unida muitas vezes chegava em pequenos vilarejos a fim de recrutar mais crianças e demonstrar seu terror. Eles obrigavam as crianças a matarem as próprias famílias. Esse terror era utilizado com o intuito de afastar as pessoas de jazidas de diamantes, a principal fonte de renda da milícia. Em 1992, o governo de Serra Leoa tenta dar um golpe e tomar o país da mão da Frente Revolucionária Unida. Consegue tirar a milícia do poder, porém eles se reorganizam e voltam mais fortes, realizando um massacre para tomar o controle novamente. Em 1995, o governo consegue tomar o controle do país novamente, com o auxílio de tropas contratadas, os Executive Outcomes, e a RUF é obrigada a admitir a derrota. Durante pouco tempo, essas tropas auxiliares tiveram que se retirar do país e a milícia tomou o controle novamente. Quando a Frente Revolucionária Unida voltou ao poder, eles passaram a utilizar uma nova brutalidade: cortar os membros da população, principalmente mãos e braços, com o intuito de não permitir que a pessoa pudesse voltar novamente.
Eles me capturaram, me levaram para outra aldeia, onde cortaram as minhas mãos. Me deixaram no mato. Eu caminhei mais de 20 quilômetros, sangrando, antes de conseguir encontrar tratamento médico às 10 horas da noite, porque eles haviam amputado minhas mãos por volta das 8:30 da manhã. Esta é a marca onde quiseram cortar o meu pescoço com uma faca. Mas, pela graça de Deus, fui salvo e consegui voltar a ver meus filhos. What happened now? What happened? Em 7 de julho de 1999, um acordo de paz entre o governo e a Frente Revolucionária Unida foi feito, chamado de Acordo de Paz de Lomé, no qual colocava o líder da RUF, Sanko, como vice-presidente de Serra Leoa. A ONU iria supervisionar para onde estavam indo os diamantes, garantia para que não seria utilizado na compra de armamentos e se o acordo estava sendo cumprido. A milícia, como forma de afronta à ONU, começou a matar a população, invadindo vilarejos, tacando fogo e começou a empilhar os corpos para que os jornalistas tirassem fotos e mostrassem para o mundo. Em outubro de 1999, a ONU criou as forças de UNANCIL, um exército que iria auxiliar no processo de desarmamento e garantir que o acordo de paz de Lomé fosse cumprido, porém essa força não obteve sucesso. A Frente Revolucionária Unida sempre ganhava. A guerra só chegou ao final quando os britânicos interviram, destruindo toda a infraestrutura criada pela RUF e capturando seus líderes. Características do Tribunal. O Estatuto para o Tribunal Especial para Serra Leoa foi criado em 2002 por meio de um acordo realizado entre as Nações Unidas e o governo de Serra Leoa, que foi realizado em 2002, com o objetivo de responsabilizar as graves violações da lei humanitária internacional e a lei serra-leonesa, que ocorreram desde 30 de novembro de 1996. Porém, o tribunal foi instaurado somente em 2004, em Freetown, capital de Serra Leoa, porque facilitaria a coleta de provas e a oitiva de testemunhas. O tribunal foi composto por 3 órgãos: a Secretaria, a Promotoria e as Câmaras de Julgamento. Cada Câmara, de primeira instância, era composta por 3 juízes, um nomeado pelo governo de Serra Leoa e 2 pelo secretário-geral da ONU. A Câmara de Apelação foi composta por 5 juízes, 2 nomeados pelo governo de Serra Leoa e 3 nomeados pelo secretário-geral. Em relação à promotoria, o Estatuto prevê que o promotor seria indicado pelo secretário-geral da ONU e o seu assistente seria indicado pelo governo de Serra Leoa. E a defesa, ela fazia parte da secretaria. A composição mista do tribunal era considerada como um dos fatores que colaborariam com os julgamentos, pois era composto por alguns locais que estariam familiarizados com a língua e os hábitos dos acusados. O Tribunal Especial para Serra Leoa não foi criado como um órgão subsidiário da ONU, pois não estava inserido na ONU. Portanto, afasta-se do modelo ad hoc, aproximando-se nesse ponto ao Tribunal de Nuremberg. Por outro lado, já se distancia do Tribunal de Nuremberg, porque a jurisdição do Tribunal de Serra Leoa incide sobre todos os envolvidos no conflito que violaram o direito internacional, aproximando-se do modelo ad hoc. A competência do tribunal, de acordo com o Estatuto, pode ser dividida em 4. Ratione loci, quer dizer que a jurisdição é limitada aos crimes cometidos no território de Serra Leoa. Personae, que serviu como limitador para indicar os indivíduos que se encaixam no perfil dos maiores responsáveis. Temporis, diz que o marco temporal seria em 1996, contudo, em relação aos crimes nacionais, o marco seria em 1999. E Materiae, diz que os crimes internacionais que seriam julgados pelo tribunal são os que estão presentes nos artigos 2 a 4 do Estatuto do Tribunal, que são crimes contra a humanidade, violações do artigo 3º comum às Convenções de Genebra e do Protocolo Adicional e outras violações graves do direito internacional humanitário. Por fim, o Estatuto prevê que o tribunal possui jurisdição para julgar indivíduos maiores de 15 anos que tenham tomado parte nos crimes praticados durante o conflito. Um pouco do contexto antes de introduzir a argumentação e sentença. O presidente Kabah, diante da total destruição do sistema judiciário de Serra Leoa,
enviou uma carta em junho de 2000 ao secretário-geral da ONU, requerendo a ajuda da organização para a instituição de um tribunal de caráter especial, dotado de mandato para julgar os maiores responsáveis por graves violações ao direito humanitário no território serra-leonês. Em agosto de 2000, o Conselho de Segurança aprovou a Resolução 1315, em que autorizaria a criação de um tribunal independente de caráter especial e recomendava que a jurisdição de tal corte incluísse crimes como contra a humanidade, crimes de guerra e outras sérias violações ao direito humanitário internacional, além de crimes relevantes sob a legislação serra-leonesa, concedendo ao tribunal seu caráter híbrido. Porém, o julgamento mais importante do Tribunal Especial para a Serra Leoa, notadamente o de Charles Taylor, foi transferido para a Haia, supostamente por motivos de segurança, fato que enfraqueceu os importantes pilares de legitimidade do TSL. Segundo o julgamento da constitucionalidade, o tribunal tem por base um tratado internacional e é dotado de natureza mista em composição e competência. Relembrou também a disposição do artigo 13 do Ato Nacional de Ratificação, segundo o qual os crimes sob jurisdição do Tribunal Especial não são processados em nome de Serra Leoa, mas de maneira autônoma. Tal constatação fere a alegação de que a Corte não poderia exercer sua jurisdição porque seria um órgão de jurisdição interna de Serra Leoa criado de forma inconstitucional. A segunda e mais importante consequência é a ausência dos poderes conferidos pelo artigo 7º da Carta da ONU, concedido pelo Conselho de Segurança aos outros tribunais ad hoc, tribunais criados especificamente para um fim e de caráter temporário, o que implica severas limitações à habilidade do tribunal em cumprir suas decisões. Em junho de 2003, a Corte emitiu um mandado de prisão contra Charles Taylor, quando estava em Gana. O governo de Gana respondeu negativamente ao mandado, pois não estaria submetido ao tratado constitutivo do tribunal em recorrência da inaplicabilidade do artigo 25 da Carta das Nações Unidas e da inexistência dos poderes do capítulo 7, acarretando a inexistência de obrigação universal de cooperação dos Estados-membros da ONU com as atividades do TSL. Assim, estariam vinculados apenas o governo de Serra Leoa e a Organização Internacional das Nações Unidas, não os membros. O Estatuto se baseou no conceito pessoas com maior responsabilidade, ato criticado pela doutrina, mas com um fim limitador. Dessa forma, compatibilizou-se o Estatuto com a precária realidade orçamentária do tribunal. Os casos foram sistematizados segundo o grupo ao qual pertenciam os acusados. Os julgamentos foram divididos em grupos denominados RUF Case, caso Frente Revolucionária Unida, AFRC Case, caso Conselho Revolucionário das Forças Armadas, e CDF Case, caso Forças de Defesa Civil. Quanto à acusação de ataque ao Peacekeepers e demais relacionados com o julgamento do caso RUF, a decisão de incluir no Estatuto a prerrogativa de processar crianças envolvidas em conflitos armados está na contramão da moderna doutrina internacional. A Assembleia Geral da ONU reconhece que uma das maiores obrigações morais do Estado é proteger as crianças e colocar o bem-estar destas acima de outros interesses. Ademais, adotou o protocolo opcional sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados em maio de 2000. Já nos Estatutos do Tribunal Especial para a Serra Leoa, é possível perceber o reconhecimento de outros crimes, como o casamento forçado e outros crimes de não teor sexual. Augustine Gabal foi comandante da Unidade de Defesa Interna da RUF, que tinham como slogan "Chega de escravos, chega de senhores, poder e riqueza para o povo", no comando de toda a segurança das unidades. Sendo indiciado em 2003 com mais 2 ex-líderes, além de Maurice Calon. Em 25 de fevereiro de 2009, Augustine foi considerado culpado em 14, dos quais principalmente as acusações referem-se ao terrorismo, crueldade e punições coletivas, como crimes de guerra e extermínio, assassinato, estupro, escravidão e escravização como crimes contra a humanidade. Ele foi considerado inocente das acusações de uso de crianças soldado.
Em 7 de março de 2003, a Câmara de Julgamento aprovou mais 17 acusações contra Fodé Sanko, Sam Bokarie, Issa Hassan Sesai e Maurice Kalon. Em 16 de abril de 2003, a Câmara de Julgamento aprovou uma acusação contra Agustine Gabal. Antes do início do julgamento, Sanko morreu de complicações e Bokarie é assassinado, sendo retiradas as acusações. Em 28 de fevereiro de 2004, a Câmara de Julgamento ordenou um julgamento conjunto de Sesai, Kalon e Gabal e aprovou uma acusação consolidada. Todos os 3 acusados apresentaram moções de julgamento de absolvição sob a regra 98, argumentando que a acusação não apresentou provas capazes de apoiar uma condenação em uma ou mais acusações da acusação. Em 25 de outubro de 2006, a Câmara de Julgamento indeferiu os pedidos e ordenou que a defesa apresentasse um caso. Gabal havia tentado fazer um pronunciamento, mas foi impedido de prosseguir quando tentou atacar questões já julgadas em liminares. Sesai chamou 59 testemunhas, Kalon 22 e Gabal 8. Em 25 de fevereiro de 2008, a Câmara de Julgamento considerou Sesai e Kalon culpados em 16 das 18 acusações. Sesai foi condenado a um total de 52 anos de prisão, Kalon 40 e Gabal 25. Houve tentativa de apelação, mas a Câmara manteve as sentenças. O TESL, no julgamento de primeira instância no caso AFRC, adotou descrição detalhada do crime de estupro. Afirmou também que jovens menores de 14 anos não podem emitir consentimento válido. Dos 9 indivíduos envolvidos no conflito indiciados pela Corte, 7 foram condenados pelo crime contra a humanidade e estupro. O Estatuto do TSL reconhece ainda outros crimes sexuais, como a escravidão sexual, a gravidez forçada e o casamento forçado. Em 7 de março de 2003, o tribunal aprovou acusações contra 3 altos líderes do antigo Conselho Revolucionário das Forças Armadas de Serra Leoa, AFRC, Johnny Paul Koroma, Alex Tamba Brima e Ibrahim Bazi Camara. Em 23 de setembro de 2003, o tribunal aprovou uma acusação contra Santigue B. Canu. Brima e Camara foram presos em um mandado do Tribunal Especial em 10 de março de 2003, e Canu foi imediatamente transferido para o Tribunal Especial da prisão de Pademba Road, onde aguardava o julgamento por acusações de traição. Koroma havia fugido de Serra Leoa várias semanas antes e nunca foi preso, considerado atualmente como foragido. Em 28 de janeiro de 2004, a Câmara de Julgamento ordenou um julgamento conjunto de Brima, Camara e Canu e aprovou uma acusação consolidada. O julgamento AFRC começou em Freetown em 7 de março de 2005, no qual a acusação encerrou seu caso depois de chamar 59 testemunhas e a defesa 87. Todos os 3 acusados apresentaram moções de julgamento de absolvição, uma vez que a acusação não seria capaz de apoiar uma condenação em uma ou mais acusações. Mais tarde, a Câmara indeferiu os pedidos. Alex Tamba Brima e Santigue Canu foram condenados a penas únicas de prisão de 50 anos. Brima, Bazi e Camara recebeu uma sentença de 45 anos. Mesmo com um acórdão de apelação, a Câmara negou o provimento. Em 25 de setembro de 2012, Camara e Canu foram condenados por desacato por interferência com uma testemunha que testemunhou contra eles, em que Canu ofereceu suborno e tentou induzir uma testemunha, enquanto Camara tentou induzir a testemunha a desmentir seu depoimento, além de violar a identidade da testemunha contra ele. Por fim, ambos foram condenados a mandado simultâneo de 1 ano e 50 semanas. Em 1996, o novo presidente Ahmad Kaba estimulou a criação da CDF, grupos locais que ajudariam o exército a enfrentar a RUF e proteger suas comunidades. Como a violência continuava e a guerrilha controlava quase a metade do território, o governo e a RUF assinaram o Tratado de Abidjan,
determinando a saída dos mercenários de Serra Leoa e alterando a balança de poder militar no país. Os confrontos entre rebeldes e governo atingiam diretamente a população civil, e com isso as tropas da ECOWAS e CDF não foram capazes de enfrentar a coalização AFRC e RUF, nem mesmo com a ajuda da UNANCIL. Diante desse cenário de violência, as partes foram induzidas por terceiros ao conflito a negociar um novo acordo de paz, que não foi cumprida rapidamente. Assim foram criadas as Peacekeepers e os centros destinados a receber os grupos de facções, que eram alvos constantes de ataque. Mais tarde, a CDF passou a exercer força bélica no mesmo nível que a RUF, atuando da mesma forma, porém ainda com auxílio do governo. Assim, as Forças de Defesa Civil mantiveram formação até meados de dezembro de 2002 e até 2004 estavam desativados todos os programas de integração. Aliou Condeua serviu como iniciador e sumo sacerdote da milícia das Forças de Defesa Civil, junto a Moenina Fofana, que serviu como diretor de guerra para a milícia, acusados principalmente por assassinato, tratamento cruel e punições coletivas, como crimes de guerra, enquanto Condeua também por recrutamento, alistamento ou uso de crianças soldados, considerada violação grave do direito internacional humanitário. Em 7 de março de 2003, a Câmara de Julgamento aprovou uma acusação de 8 acusações contra Sam Hinga Norman, enquanto o tribunal aprovou acusações contra Fofana e Condeua em 26 de junho de 2003 e em 3 de junho de 2004 foi aberta a Câmara de Julgamento 1 em Freetown. Dias depois começaram as convocações das testemunhas, que somaram 75, encerrando em julho de 2005. Houve pedido de absolvição de sentença, porém a Câmara indeferiu, visto que haviam vários lugares especificados de atuação. Em 19 de janeiro de 2006, a defesa abriu seu caso, dando o fim em outubro do mesmo ano, com 44 testemunhas. Meses mais tarde, Sam Hinga Norman morreu de ataque cardíaco e teve seu processo encerrado. A Câmara de Julgamento, por maioria, condenou Fofana e Condeua em cada uma das acusações pelas quais foram considerados culpados. O tribunal condenou Fofana a um total de 6 anos e Condeua a um total de 8 anos, e após a apelação a maioria manteve as condenações, no qual aumentou as sentenças depois de decidir que lutar ao lado do governo não poderia ser usado como mitigador de sentença, condenando Fofana a 15 anos e Condeua a 20 anos. Na opinião do grupo, o tribunal desempenhou papel de destaque, mas que não teve a devida importância, uma vez que as condições necessárias monetárias não eram atendidas. Assim, a capacidade do tribunal se mostrou significativamente menor do que o necessário. Porém, mesmo com as repentinas tentativas de guerra, como também tentativas de tomar o país, foram desenvolvidas táticas menos agressivas e reconciliatórias para melhor desempenho dos soldados e demais pessoas ligadas ao conflito, no intuito de diminuir as dificuldades. Além disso, pode-se analisar as consequências que a população de Serra Leoa sofreu em respeito a toda a situação que estavam passando, dando entendimento de que os Estados-membros da ONU poderiam, como as demais organizações envolvidas, ter oferecido suporte uma vez que todo o sofrimento causado feriu as condições mínimas do ser humano, bem como seus direitos, independente de ser elegido no determinado país um tribunal efetivo como temporário. Por fim, o grupo agradece a atenção e a participação dos demais envolvidos.